Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. A paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Estamos aqui para iniciar mais uma EBD, Escola Bíblica Dominical, a nossa lição do quarto trimestre, de 2020, a última lição deste ano, que está aí recheada, de aprendizado, de lições para o nosso dia a dia para com Deus. A revista do nosso quarto trimestre, que traz por título a importância da palavra de Deus para o bem-estar do ser humano. Aqui nós temos orientações e princípios bíblicos na busca da preservação da saúde íntegra. Meus irmãos, a lição de número 1 que nós estaremos estudando no dia de hoje, que fala sobre a necessidade de restauração na alma. O texto por base aí, o texto da leitura bíblica em classe, se encontra em Salmo de número 31, e eu gostaria que você, que está no seu lar nos assistindo, vai compartilhando com alguém, pegue a sua Bíblia e vamos fazer esta leitura, uma leitura participativa em classe. Salmo de número 31, o verso 1, 2, 5, 7, 9 e o 14. Salmo de número 31, o verso 1, que diz assim: Em ti, Senhor, confio, nunca me deixes confundido, livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos e livra-me depressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. O verso 5: Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. O verso 7: Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias. E o verso de número 9: Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu corpo. E para finalizar, o verso de número 14: Mas eu confiei em ti, Senhor, e disse: Tu és o meu Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, o texto áureo que se encontra no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, o verso de número 25, o versículo 25, que diz assim: Porque satisfiz a alma cansada, e toda a alma entristecida saciei. O texto áureo, a qual nós acabamos de ler, que se encontra no profeta Jeremias, capítulo 31, no verso 25. A verdade prática desta lição: somente Deus conhece o íntimo da sua criação, podendo então lhe trazer a cura de suas mais profundas dores e frustrações. O motivo da nossa oração hoje, desta lição, é que eu e você ore para o Senhor trazer à luz o que precisa ser curado em você, o que precisa ser curado em mim. Então, que nesta oração oramos a Deus para que Deus traga à luz o que precisa ser curado dentro de nós. Eu convido você a estar orando pela tua família, orando pelos teus amigos. Ore comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, graças te damos, Pai eterno, pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia que tem nos alcançado. Pai querido, nós oramos, Senhor, e clamamos a ti nesta manhã, Pai querido, para pedir que o Senhor traga, Senhor, à luz, Pai querido, aquilo que precisa ser curado dentro de nós. Pai querido, cura as feridas da alma, Senhor, para a glória do teu nome. Amém, em nome de Jesus. A introdução dessa lição. Nesse trimestre nós falaremos de assuntos concernentes à cura
da alma. E como é bom orar ao Senhor, pedindo que Ele venha curar as enfermidades da alma. Somente o nosso Deus, Ele tem poder de curar as enfermidades da alma. O nosso Deus, Ele cura o câncer, a lepra, a AIDS, mas Ele cura também a depressão, a ansiedade e todos estes outros males que têm afetado a humanidade nesse século 21. Meus irmãos, nessa introdução, então, nesta lição, nós abordaremos os conceitos tanto do corpo, da alma e do espírito do homem. Apontaremos o amor de Deus, expresso na manifestação da sua graça, trazendo-nos salvação. Tito, capítulo 2, versículo 11. O tópico 1 dessa lição, que fala conhecendo a estrutura do ser humano. Em Gênesis capítulo 1, no versículo 26, a palavra de Deus nos ensina e nos mostra claramente que Deus, Ele criou o homem à sua imagem e à semelhança. Gênesis 1, 26. Gênesis 1, 26, que diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. Esta afirmação nos dá a ideia de como o ser humano foi formado. Pela obra do Criador, eu creio que foi pelas obras das suas próprias mãos. Deus, Ele formou o homem do pó da terra, do barro, e depois soprou o seu espírito nas suas narinas, e assim depois o homem tornou alma vivente. Meus irmãos, o homem é obra exclusiva da criação de Deus. Deus, Ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. A estrutura em si foi criada perfeitamente pelo próprio Deus. Mas o pecado tornou imperfeita a sua estrutura, que foi totalmente comprometida. Quando isso aconteceu? Quando Adão e Eva cedeu ao pecado e comeu do fruto da árvore que eles não deveriam comer. Os seus olhos foram abertos e nós vemos que aí então o pecado deformou, então tornou imperfeito a sua estrutura, que foi totalmente comprometida pelo pecado. Daí então nós vemos a necessidade de o homem receber esta cura, essa restauração em seu espírito, em sua alma e em seu corpo. Por causa do pecado, nós vemos que então isto que foi criado perfeito tornou-se imperfeito. Por causa do pecado, então, vem aí a necessidade desta cura, desta restauração, tanto na alma, quanto no corpo, quanto no espírito. Meus irmãos, o espírito do ser humano, ou o espírito humano, e uma das indagações que o homem tem feito nessa terra eu tenho espírito, imperativo, e nós bem sabemos isso, que o cristão saiba que tem um espírito, visto que cada comunicação de Deus ocorre ali. O nosso espírito entra em contato com o Espírito de Deus, e é aí que há uma comunicação, um elo de comunicação. Toda adoração a Deus, toda comunhão e relacionamento do homem para com Deus começa no espírito. Então eu e você, que fomos criados à imagem e semelhança do Criador, à imagem e semelhança de Deus, nós temos um espírito que foi soprado na narina do homem, e esse espírito dado por Deus. É por isso que em Eclesiastes, se não me falha a memória, capítulo 7, fala que o corpo volta à terra, o pó torna a terra, mas o espírito volta a Deus que o deu. O próprio Deus soprou na narina do homem e fez o homem alma vivente. O espírito humano é a sede da morada do Espírito de Deus em nós.
O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Está lá em Romanos capítulo 8, no verso 16. Então o espírito humano é a sede da morada do Espírito de Deus em nós. A alma do ser humano, a alma está entre o espírito e o corpo, pertence aos dois, equivale à personalidade ou à própria pessoa. Está lá em Jeremias 52, 29 e 2 Coríntios capítulo 1, no verso 23, que diz assim, 2 Coríntios capítulo 1, aleluia, louvado seja Deus. 1 Coríntios, vamos ler lá, abra sua Bíblia, você que está nos acompanhando nesta lição, primeira lição do quarto trimestre de 2020. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Leia comigo, abra sua Bíblia, vamos aprender juntos. E como é bom aprender a palavra de Deus. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, versículo de número 23, diz assim: Invoco, porém, a Deus por testemunho sobre a minha alma, que para vós poupar não tenho até agora ido a Corinto. Então aqui uma declaração de Paulo por testemunha sobre a minha alma. Invoco, porém, a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vós poupar não tenho até agora ido a Corinto. Então, o apóstolo Paulo, ele põe aqui a sua alma por testemunha diante de Deus, que ele não foi a Corinto para poupar a vida dos irmãos que estavam lá. Meus irmãos, a alma do homem, a alma do ser humano está entre o espírito e entre o corpo. E nós vemos, através desta lição, que as áreas da alma são a mente, a vontade e as emoções. Quando se fala de mente, se fala de sede da alma, se fala de intelecto, de pensamentos, de raciocínios, de memória. Quando se fala de vontade, falamos de instrumento para tomar decisões, ou seja, poder de escolha. Emoções fala do instrumento para expressar os nossos sentimentos. Gosto, simpatia, alegrias, tristeza, amor, ódio e etc. Então a alma do ser humano, se divide pelo menos aí em 3 partes, que são mente, vontade e emoções. E depois, por final deste tópico, vamos estudar um pouco sobre o corpo humano. Os seguintes nomes aplicam-se ao corpo. Mediante a palavra de Deus encontramos a palavra casa ou tabernáculo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1. E a tenda na qual a alma do homem mora até a sua morte. Invólucro, Daniel 7,15. E templo, quando a pessoa passa pelo novo nascimento, o corpo dessa pessoa torna-se um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6, 19. É por isso que é necessário que eu e você, nós que aprendemos a palavra de Deus, que cuidemos do nosso corpo, do aspecto quando se fala de saúde física e tanto como a saúde mental. Nós precisamos cuidar do nosso corpo, porque o nosso corpo é templo, é morada do Espírito Santo, é casa, tabernáculo, aonde habita a presença de Deus. Então precisamos cuidar do nosso corpo. Então vemos aí nesse tópico de número 1 a relação aí do corpo humano, que todo ser humano é espírito, alma e corpo. Portanto, Deus criou o ser humano sendo este um ser material e espiritual, com faculdades próprias relativas a cada parte. Quando Deus ele diz:
Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Eu vejo o nosso Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito, criando o homem à sua imagem e semelhança, corpo, alma e espírito. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que a palavra de Deus, ela nos ensina na carta, se não me falha a memória, dos Hebreus, que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de dois gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração do homem. Meus irmãos, nós vamos iniciar agora o tópico de número 2 desta lição, que fala sobre obra-prima da criação. Eu gostaria que você entendesse que o homem, ele foi criado por Deus pelas suas próprias mãos e soprado nas suas narinas o fôlego de vida, o Espírito que dá vida ao homem. E a partir desse momento, então, o homem se tornou alma vivente, como obra exclusiva, como obra-prima da criação. O ser humano é obra-prima da criação do Eterno. Deus o criou para relacionamento com Ele. Deus criou o homem para se relacionar com Ele. O desejo do Criador é ter comunhão com o homem, é se relacionar com o homem. Nós vemos desde a criação do homem no jardim, Deus tenta se relacionar com o homem. A única coisa que se afasta o homem de Deus é o pecado. Deus criou com capacidade de escolha. Deus o criou com capacidade de gerenciar a obra da sua criação. Portanto, é um ser racional, volitivo e sentimental. Volitivo diz respeito à vontade ou ao poder de escolha. Meus irmãos, graça e paz, louvado seja Deus. Meus irmãos, nesta manhã eu quero chamar a tua atenção para um texto de Colossenses, capítulo 1, versículo 16, que diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestade, tudo foi criado por meio dele e para ele. Quem nunca se perguntou qual a razão para a existência do universo, da terra e do ser humano? Quem nunca se indagou, com a razão para a existência de todas essas coisas, tanto do universo como da terra, como do ser humano? Nós vemos através da palavra de Deus que este universo foi criado por Deus. Este universo foi criado pelo próprio Deus, de forma perfeita, contendo tudo que o homem precisa para viver os seus dias que ele determinou. Deus criou tudo para ele, por meio dele. Louvado seja Deus, para que o teu nome seja glorificado, engrandecido para tudo sempre. O propósito de Deus levou em conta o erro humano. Esta é a resposta pela qual Deus nos deu o livre-arbítrio, o poder de escolha. O Eterno concede o poder de escolha a Adão, que escolheu descumprir a única ordenança. Mas Deus, que é infinito na sua bondade, na sua misericórdia, que é onisciente, Deus já sabia que isto ocorreria. Deus já sabia que Adão escolheria descumprir uma única ordenança. Ele nunca faz nada por acaso. O nosso Deus já sabia que isso ocorreria e ele nunca faz nada por acaso. Deus sabia que o homem iria pecar. Deus sabia que o homem iria descumprir. Toda a humanidade passou a carregar o fardo da escolha errada feita no Éden. Adão e Eva perderam um senso simples e claro de sua própria identidade. Foram dominados pela vergonha até dos próprios corpos. Nós vemos aí então a bondade divina. Deus, ele toma iniciativa de demonstrar a sua bondade.
e desce ao jardim procurando o homem, e mesmo perceber a falta de arrependimento, não o destruiu. Antes estabeleceu o castigo e proveu o meio de cobrir a sua vergonha. Gênesis 3:21. O homem, com as suas tentativas fúteis, tentou se cobrir com folhas de figueira, mas o próprio Deus matou um animal e com as suas peles fez vestes para Adão e Eva tampar a sua nudez, ou seja, a sua vergonha. Nesse tópico de número 2, nós aprendemos que o ser humano é obra-prima da criação de Deus, criado conforme a sua imagem e semelhança. Assim, trata-se de uma criação distinta das demais. O homem foi criado diferente das demais coisas a qual Deus criou, fez e estabeleceu na terra. Glória a Deus. Meus irmãos, bora lá para o tópico de número 3 desta lição, caminhando para o final. Nós vamos estudar sobre o quadro atual da alma do homem. No tópico de número 1 falamos sobre corpo, alma e espírito. No tópico 2 falamos sobre restauração da alma. E no 3 nós vamos falar sobre o quadro atual da alma do homem. É nítido o quanto a alma do homem tem sido afetada a cada geração que se passa. Os dados da OMS apontam que este século tem se tornado o século da depressão, da ansiedade e transtornos psíquicos. Meus irmãos, como tem aumentado os casos de ansiedade, de depressão e de transtornos psíquicos no meio da sociedade. É por isso que os dados da OMS apontam que este século tem se tornado o mais crítico e atual, que precisa ser cuidado, ser tratado com mais atenção e mais cuidado. Milhares de pessoas em todo o mundo estão atualmente se voltando para a psiquiatria e para análise em busca do alívio para os males mentais e espirituais. Entenda bem, por causa do pecado, foi deformado esta criação perfeita das mãos de Deus. A situação atual do mundo leva mais e mais à prática da busca da cura da alma. A nossa sociedade está enferma. A mensagem da palavra de Deus também se refere e tem aplicação quanto a esta triste realidade. A mensagem da palavra de Deus também se refere e tem aplicação quanto a esta triste realidade. Até que nos livremos da inquietação causada por nossas limitações, não podemos ter paz em nossos corações e em nossas mentes. Por meio de sua morte e ressurreição, Cristo providenciou o recurso para combater os inimigos da paz. É por isso que o próprio Jesus, ele disse: eu vos dou a paz, eu vos dou a verdadeira paz, não vos la dou como o mundo a dá. A escravidão da culpa, podemos responder: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Romanos 8:33. Nós vemos que Deus, ele deixou isto latente nas Escrituras. Em um dos momentos da caminhada de Israel, nós vemos o que aconteceu no deserto. Quanto à desobediência, foram punidos por uma praga de serpentes e morreu muita gente. Nós vemos que através do arrependimento, quando o povo se voltou para Deus e se arrependeu do seu pecado, de ter murmurado contra Deus e contra Moisés, Deus orienta Moisés a levantar uma serpente de bronze no deserto e pendurá-la numa haste, e todos aqueles que eram picados por essa serpente, que olhavam para ela, o veneno já não fazia mais efeito, ou seja, havia cura imediata. Números 21, do 6 ao 9. Entenda bem, nesse momento de caos, nesse momento que a ansiedade tem tomado conta, a única cura para a alma do homem é o homem se voltar para Deus.
é o homem olhar para Cristo Jesus pendurado na cruz do Calvário, no momento do sacrifício do sangue derramado. Quando o homem olha para Cristo Jesus, ele encontra cura para a sua alma. Aleluia, louvado seja Deus. É por isso que Isaías 42 diz: olhai para mim e sereis salvos. Aleluia. O próprio Deus, através de Cristo Jesus, dizendo: olhai para mim e sereis salvo. Olhai para o Cordeiro de Deus. É necessário um homem reconhecer a morte e ressurreição de Cristo Jesus, porque Ele é o único caminho, a verdade e a vida que leva o homem a ter comunhão com Deus. Isso tipificava nosso Salvador. Aquela serpente pendurada em uma haste tipificava o próprio Cristo, Jesus, que seria levantado na cruz para trazer cura, louvado seja Deus, contra o veneno do pecado. Jesus, ele tem cura para a tua alma. Jesus, ele tem cura para a minha alma. É necessário o homem se voltar para Cristo Jesus. Louvado seja Deus. Nesse tópico de número 3, finalizando, nós aprendemos que os dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, apontam que este século a qual nós estamos vivendo, tem se tornado o século da depressão, da ansiedade, dos transtornos psíquicos, um senso doentio e irreal do eu tem tornado vidas vazias, até mesmo arruinado a saúde do homem. Meus irmãos, a conclusão desta lição: o amor de Deus, ele pode suportar, ele pode perdoar todas as deformações da alma do homem, mas o amor dele jamais pode reconciliar um objeto que cause desamor. Ele jamais poderá, portanto, reconciliar-se com o seu pecado, mas ele pode reconciliar-se à sua pessoa, porque esta pode ser restaurada. Deus, ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador que se arrepende, aleluia, que reconhece que pecou e necessita de um Salvador, que é Cristo Jesus. Deus, na sua infinita bondade, ele não pode se reconciliar com o seu pecado, mas ele pode reconciliar-se com você mesmo através do teu arrependimento. Uma das coisas que Deus não pode fazer é salvar o homem se ele não quiser ser salvo. Queira ser salvo hoje, arrependa dos teus pecados, tenha paz com Deus e receba cura na sua alma, receba cura no seu interior da parte de Deus, pela glória de Deus Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero agradecer a Deus pela tua vida, que esteve conosco até no final desta aula. Que Deus possa te abençoar e te fazer prosperar em nome de Jesus. Tenha uma ótima semana, fica na paz de Cristo Jesus. Deus os abençoe. Oh glória, aleluia.